Como convencer a equipe a inserir a natureza na escola? Às vezes é uma professora, né? Pode ser uma professora, uma coordenadora pedagógica, uma diretora de uma escola, ou então, se tu está assistindo e está em casa e quer inserir a natureza e tem um outro adulto que não entende essa importância, que não acha que é interessante, não consegue perceber os benefícios. Como fazer isso? Como agregar esse valor para o que tu tá te propondo fazer para as crianças? Dois principais aspectos iniciais assim tem a ver com respeito e acolhimento desses adultos que não entendem ou que não querem, né? Primeira coisa por aí. No próximo passo, o convite é o seguinte: busca exemplos. Busca exemplos para te inspirar e para mostrar para essas pessoas. Talvez, né, algum exemplo que vai vir de dentro de uma conta do Instagram, ou exemplo de alguma escola que está fazendo alguma coisa, um depoimento que vocês viram ou ouviram, alguma revista, né? Ou talvez não seja dentro do Brasil, vocês podem buscar coisa fora, por mais que esteja numa outra língua, a gente tem como acompanhar algumas imagens e alguns relatos. Busquem exemplos, né? Então, em primeiro lugar, respeitar e acolher, e aí num próximo momento, o meu convite é busquem exemplos, porque quando a gente tem como olhar o que vem sendo feito, né, o que outras pessoas fazem, que a gente pode se inspirar nessas outras pessoas, a gente se sente seguro. Então vocês vão passar segurança para essas pessoas que vocês querem convencer, que vocês querem que entendam essa importância. E aí essas pessoas se sentindo seguras vão, quem sabe, dar um aval para vocês fazerem, né? Ó, então tá, vai. Ou então vocês vão, né, também perceber como fazer isso da melhor forma e convidar outras pessoas para estar junto com vocês. Vamos experimentar? Vamos ver, vamos testar? Porque a gente sabe que a realidade de trabalhar com a natureza dentro das escolas, ela não acontece em muitas escolas, né? É algo difícil de acontecer. Ela vem acontecendo um movimento, vem, né, vem surgindo essa transformação, porque as pessoas estão percebendo cada vez mais que brincar com a natureza, brincar com elementos da natureza, traz para a criança uma infinidade de formas dela fazer as coisas, dela ter mais criatividade, mais imaginação, mais autonomia. Então não é só brincar por brincar, mas como mostrar isso para esses adultos? Então o convite é esse: em primeiro lugar, busquem exemplos de outros lugares que estejam fazendo isso. Em segundo lugar, nesses próprios exemplos, nesses próprios lugares, talvez vocês possam ver bases teóricas, professores, pesquisadores, pedagogos que estão falando sobre isso e trazendo, né, esse olhar do quanto a criança pode sim se desenvolver, talvez as mesmas coisas que vocês precisem, né? Fazer né, desenhos ou pinturas dentro da linha, né? Trabalhar a linearidade, ou recorte, ou a manualidade fina, ou movimentos amplos. Muitos desses desenvolvimentos que a criança precisa fazer podem acontecer sim com os elementos da natureza. Então, olhar para isso junto com a equipe, mas com embasamento, vai te trazer esse olhar mais técnico, né? Um olhar mais apurado e, por óbvio, embasado. Então, quando, por exemplo, eu falo sobre isso, eu falo de um lugar como bióloga, que sou professora, né, licenciada e bacharel, tenho mais de 10 anos, são quase 15 anos vivendo, né, no meio, vivendo com pessoas que trabalham com educação ambiental. Eu sou mestre em educação dentro da linha de pesquisa da educação ambiental. Pode ser que eu sirva como uma referência sobre o que eu falo aqui dentro do Despertar Vivências Ecológicas dentro da minha prática. E pode ser que vocês busquem outros lugares, outras pessoas que venham falando sobre isso. Tem o pediatra Daniel Becker, nós temos o Instituto Alana, tem o documentário Vida Lá Fora 2 e outras tantas bases teóricas para que vocês possam embasar o discurso de vocês. Isso é muito importante. Então, né, acolhimento e respeito, depois vocês trazerem exemplos, embasamento. E aí, por fim, tem a ver
né, a dica que eu dou tem a ver com as propostas, os projetos, as atividades, seja lá o nome que vocês forem dar, mas, né, vamos tratar aqui como atividade. Que vocês pensem, elaborem, planejem algo bem legal e simples, pouco, pequeno, que não faça muita sujeira, que não seja difícil de conseguir, que vocês possam replicar. Então, né, seja uma coordenadora pedagógica, uma professora que está assistindo, ou alguém em casa que quer fazer, pense em algo pequeno, em algo simples, que possa ser replicado. Por que eu estou dizendo isso? Porque aí vocês podem, talvez, mostrar essa proposta, talvez até seja uma necessidade, uma exigência da escola, mostrar primeiro para a coordenação, ou mostrar primeiro numa reunião de professores. Né? E aí então apresentar para um grupo pequeno de criança, para depois apresentar para outra turma. Então, pensem numa proposta muito bem elaborada, com o início, meio e fim, o que vai ser observado dos campos de experiência da BNCC, os objetivos de desenvolvimento e aprendizagem, o que vocês esperam que aquelas crianças façam, o que elas poderão ir além, e aí tem outras coisas também que vocês não vão saber o que as crianças podem ir além ou não. Então, deixem essa proposta, essa atividade, sabe, com peso, com corpo, para que vocês possam então ter segurança do que vocês vão fazer de forma embasada, com exemplos. Ela é simples, ela tem materiais acessíveis, e aí vocês, né, em termos de dicas, ideias e sugestões de atividades do que fazer, tem um monte aqui dentro do Instagram do Despertar Vivências Ecológicas, lá no YouTube também, tem um monte na internet. A gente pode fazer mais material sobre isso, se vocês desejarem me avisem. Quero mais dicas, quero ideias para esse início, né, para esse formato de convencimento desses adultos, mas eu sugeriria isso, né? Cuidem o que é que vocês vão usar, né, com esses critérios que eu falei agora, de sujeira, de ser fácil de arrumar, de vocês poderem replicar, terem quantidade suficiente. Pensem nisso. Um exemplo fácil, uma coisa fácil de conseguir é areia ou terra preta, que dá para comprar, boa, do mercado, enfim, né? E aí a partir disso vocês elaborarem se as crianças vão enterrar coisas e desenterrar, se elas vão usar pincéis para isso, se elas vão fazer desenhos, se as crianças vão fazer transferência de pote. Aí, né, vai do que vocês imaginarem, do que vocês também estiverem fazendo dentro de algum projeto, do que vocês desejarem, né? Então são essas as dicas, né? Em termos de convencimento. Em termos de convencimento de uma equipe que deseja fazer, então, uma proposta, né? Uma equipe que deseja convencer, ou alguém que deseja convencer a equipe para uma proposta de um brincar com a natureza, de inserir a natureza mais, né, dentro da escola. Vão por aí, respeitando e acolhendo esses adultos, trazendo exemplos, trazendo embasamento teórico, e aí, por fim, elaborando uma atividade, uma proposta que esteja com um corpo muito bem montado, um planejamento muito bem montado, para que vocês possam, então, né, ter segurança do que vocês vão falar, tá certo? Com uma participação especial. Certo, gente? Então, qualquer coisa, né, que tiverem de dúvidas, a gente vai conversando, vai trocando e até breve.